Eu quero começar essa mensagem contando para você a história de um homem que ele morava numa casa. A casa dele possuía muitas janelas, mas ele um dia, assentado no entardecer de um dia de semana, ele começou a contemplar do outro lado do monte, tinha uma casa, e aquela casa tinha, 4 janelas, e as janelas eram de ouro. Na visão daquele homem, ele contemplou aquelas janelas todas douradas, e eram janelas lindas, maravilhosas. Ele falou assim: isso sim é uma casa de valor, isso sim é uma casa que eu quero morar. E mais do que depressa, ele jogou a mochila nas costas e seguiu em direção àquela casa. E ele então subiu e desceu, e subiu e desceu, e até que ele conseguiu chegar àquela casa. E quando ele chegou ali, já estava anoitecendo. Ele foi então dormir, porque já não dava para enxergar mais nada. Ele conversou com o dono da casa o acolheu, e ele foi dormir. E aí, no dia seguinte, bem cedo, ele se levantou. E aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo, Deuteronômio, capítulo 10, versículo número 8. Deuteronômio 10, 8. Eu quero pensar nessa noite com você sobre o que é que Deus, ou o que é que Jesus espera da sua igreja. Porque quem cria a igreja é Jesus. Mateus capítulo 16, Jesus diz que sobre esta pedra, e esta pedra ele estava se referindo a ele mesmo, mas também a palavra de Pedro, onde Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então essa é a pedra fundamental da igreja, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por mais que a gente tenha o hábito de dizer: eu vou para a minha igreja, né? Eu vou para a minha igreja. No entanto, a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. E o que é que Jesus espera da igreja que é dele? Qual é a expectativa de Jesus? Deuteronômio 10, 8, a Bíblia diz assim: por esse tempo o Senhor separou, ou vou usar essa versão que está aqui, no mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. Você pode repetir na sua versão, por favor? Glória a Deus. Pode se assentar, deixa a sua Bíblia aberta. O que é que Jesus, queridos, espera da sua igreja? Qual a expectativa? Para que Jesus criou a igreja? Você já parou para pensar nisso? Para que Jesus criou a igreja? Porque hoje a gente precisa fazer certas perguntas, porque algumas coisas estão perdendo sentido, e até ser igreja hoje está perdendo sentido. Para que existe a igreja? Qual é o objetivo da igreja? Quando nós olhamos esse texto bíblico, falar da igreja no Antigo Testamento é um grande desafio, porque para alguns a igreja começa em Atos 2, na descida do Espírito Santo. Para outros a igreja começa em Mateus 16, quando Jesus libera a palavra sobre Pedro. Para outros a igreja começa em João, quando Jesus libera o sopro do Espírito sobre os seus discípulos. Mas, longe de pensar de uma forma assim teológica sobre a fundação da igreja, eu quero pensar com você em princípios, onde Deus traz para nós essa reflexão do que é ser igreja. Para a gente entender isso, irmãos, Deus, na sua presciência, Ele escolheu um povo. Acalma teu coração, por favor, em nome de Jesus, porque essa palavra tem o poder de mudar a tua história. Se você ficar agitado, balançando de um lado para o outro, você não vai receber o que Deus tem para você. Amém? Então escute. Ontem nós estávamos lá na Nova Venécia. Uma pessoa estava falando durante a mensagem toda, e enquanto ela falava durante a mensagem da Adrien, ela estava embriagada, e ela começou a chorar no início. Falou: eu tenho 28 anos de idade, e sem exagero parecia mais de 40, por causa dos vícios. Ela falou: tenho 28 anos de idade, eu fui da Assembleia de Deus durante tanto tempo, mas hoje eu estou afastada, me ajuda. Chorou, as irmãs se juntaram nela, oraram com ela. Mas aí em seguida, o que é que aconteceu? Ela continuou falando durante a mensagem, ela não ouviu o que a irmã estava pregando, e ela começou a julgar a irmã. Você falou errado, e você falou errado. Estava começando até a complicar o ambiente ali.
porque ela estava falando durante a mensagem. É isso que acontece quando a gente fala durante a mensagem, a gente não recebe o que Deus está querendo dizer para nós. Amém? Então, Deus escolheu um povo para revelar quem Ele é, e esse povo é o povo de Israel. Mas Deus separou desse povo uma tribo, a tribo de Levi, porque através da tribo de Levi, Deus colocou sobre os ombros dessa tribo a responsabilidade de revelar as particularidades de Deus. A tribo de Levi pesava sobre os ombros dela a responsabilidade de revelar ao povo as particularidades de Deus. E o versículo 8 de Deuteronômio 10 diz respeito exatamente ao que Deus quer e queria da tribo de Levi. Então, por esse tempo, o Senhor separou a tribo de Levi com alguns objetivos. Segundo o apóstolo João, em Apocalipse, irmãos, nós também fomos feitos reino e sacerdotes para o nosso Deus. Nós também fomos feitos reino e sacerdote. Está lá. E este povo é reino e sacerdote. Então Deus nos salva com esse objetivo de nos fazer reino e sacerdote de Deus. E isso nos faz sermos levitas, como se fôssemos da tribo de Levi. Então é preciso entender que a igreja tem essa responsabilidade de, assim como a tribo de Levi, revelar as particularidades de Deus. Pois bem, o que Jesus espera da sua igreja? O texto diz que Deus separou a tribo de Levi para que levasse a arca da aliança do Senhor. O que é a arca da aliança do Senhor? No Antigo Testamento, a arca da aliança do Senhor guardava as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu para simbolizar a autoridade, e também um prato de maná para simbolizar a provisão. O cuidado de Deus, a proteção de Deus, a direção de Deus nas leis, mas também a escolha de Deus na autoridade daquele que guia o povo, e nesse caso era Arão, o sacerdote. Bom, Jesus espera que a sua igreja, então, no primeiro momento, a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus, é que a tribo de Levi tinha que carregar a arca. Isso para nós como igreja significa que Jesus espera que a sua igreja traga a sua presença sobre as pessoas. Deus espera que a sua igreja, irmãos, ligue o céu à terra. Deus quer que os cultos que nós reunimos, como nessa noite, não sejam meros acontecimentos festivos, onde nós nos deleitamos e temos prazer com algumas questões, mas saímos daqui vazios e frustrados. Este não é o objetivo de Deus. Deus quer que um encontro como esse seja o céu na terra, a visitação do Espírito Santo, o bradar do Espírito de Deus no nosso coração. Deus quer que esse encontro seja a gente ter a convicção de que Jesus, Ele não só morreu na cruz, mas Ele também ressuscitou, e Ele está vivo para receber a adoração do seu povo, e Ele toca nessa noite. Significa que quando nós reunimos aqui como culto nessa noite, tudo que está na Bíblia pode acontecer, meu irmão. Salvação, cura, transformação, perdão de pecados. Deus pode mudar vidas nesse lugar. Deus pode fazer coxos andarem. Eu creio nisso. E esse é o objetivo de ser igreja. Deus quer que a gente, como igreja, meu irmão, saia daqui, mas se encontre uma reunião de outras pessoas, mas que a nossa chegada ali traga a presença de Deus. Nós precisamos ainda viver nesse tempo onde eu vejo as pessoas que ainda não conhecem Deus. No sábado eu estava caminhando e passando encontrei uma pessoa que me conhece, eu a conheço, ele não congrega em nenhuma igreja, e ele estava fumando, irmão. Mas quando ele me viu, foi só o tempo que eu fiz assim, ó, pisquei. Sabe aquela coisa da câmera lenta? Na hora que eu pisquei, quando abri o olho, o cigarro já tinha desaparecido. Eu falei, será que ele engoliu? Eu não vi para onde foi. Mas aquela coisa do respeito. Sabe quando a gente chama alguém, a pessoa diz assim, olha, eu não vou hoje no culto, pastor, porque eu bebi um negocinho hoje. Esse sentimento do respeito com a presença de Deus, nós, irmãos, nós precisamos entender que esse senso de respeito que as pessoas que não conhecem Deus, da forma como nós conhecemos, esse senso de respeito que elas têm, nós não podemos perder. Por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Igreja, irmãos, reunião de culto não é circo, onde a gente não tem hora para entrar, não tem hora, bagunça tudo, conversa, não está nem aí para aquilo que está acontecendo. Igreja não é clube social, onde a gente vem para mostrar a última roupa que nós compramos. É legal, você comprou uma roupa, tem uma roupa legal, pode vir para o culto com a tua roupa, não vai vir pelado, mas pode vir para o culto com a tua roupa, mas não com o objetivo
de exibir a tua roupa, porque eu quero te falar uma coisa: a gente não está nem aí para a roupa que você está usando. Amém? Então, irmãos, nós precisamos entender que esse é o objetivo de ser igreja. No início do século passado, século 20, um grande cientista disse o seguinte: em breve a ciência enxugará dos olhos da humanidade toda lágrima. Irmão, você não precisa ser cientista para saber que isso não deu em nada. Cada dia surgem novas doenças, cada dia você tem uma epidemia, febre amarela, corre todo mundo para tomar vacina, é chikungunya, é dengue, módulo avançado, é tanta coisa, e a gente está sempre envolvido nessa situação. A ciência não conseguiu honrar o propósito de enxugar dos olhos da humanidade toda lágrima. Por quê, irmãos? Porque esse propósito é da igreja. É a igreja que tem a mensagem de esperança, é a igreja que tem a mensagem que vai dizer para você o seguinte: amanhã é segunda-feira, amanhã você vai voltar para o trabalho, vai encontrar os desafios que você tem no seu trabalho, vai encontrar as lutas que você tem que encarar, mas escute uma coisa, é a igreja que anuncia: você não vai sozinho, porque Jesus vai com você, e Ele está com você, e essa será a sua melhor semana, porque Ele está com você. É na igreja que nós encontramos essas verdades reveladoras. É aqui que a nossa esperança é avivada, é aqui que a nossa fé é renovada. Quando nós reunimos as nossas células, a célula, irmão, não é método de crescimento de igreja, isso é mentira. A célula é lugar da presença de Deus, mas onde está a presença de Deus também tem crescimento. O objetivo principal é não perder o que Deus quer fazer, porque quando 2 ou 3 se reúnem em nome dEle, Ele está presente. A função da igreja, irmãos, é fazer com que a humanidade olhe para Jesus como única solução para essa humanidade. Nós não estamos aqui para apresentar um entretenimento, nós estamos aqui, viu, pastores de núcleos, vocês que ministram as suas igrejas, nós não estamos aqui para apresentar um modismo, nós não estamos aqui para apresentar, sabe, um lado da história, nós estamos aqui para apresentar o Jesus vivo, que venceu a morte e que ressuscitou. O que Jesus quer de nós, irmãos, é que nós entendamos que essa é a vontade de Jesus. Se a igreja não revela Cristo, se a igreja não apresenta Jesus, se a igreja não apresenta o Jesus vivo, ela está fora dos propósitos de Deus e do seu membro fundador. Quem é o membro fundador dessa igreja, irmão? É Jesus. Ele é tanto cabeça como pedra principal. Eu sou da época dos membros fundadores que assumiam ou traziam para si a prerrogativa de que nós fundamos a igreja. Irmão, quem fundou a igreja é Jesus, você foi um instrumento dele para isso apenas. Amém? Jesus não nos pediu para a gente ser sal e luz. Tem gente que confunde esse texto. Não, Jesus falou que a gente tem que ser sal e luz. Não, Ele disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele disse que nós somos sal e luz desse mundo. Nós já somos. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: cumpra a tua função, ilumine esse mundo que vive nas trevas, salgue esse mundo sem tempero, vazio, insosso por causa do pecado. Essa é a diferença, irmão. É para isso que nós fomos chamados. A igreja, irmãos, é a única portadora da mensagem que nem os anjos podem proclamar. Sabe qual é a mensagem que os anjos não podem proclamar? Que Jesus salva o homem perdido. Anjo não pode dizer isso. Tem muita gente que ora e fica orando como calvinista: Senhor, salva minha mãe, vai lá e salva minha mãe, do anjo para lá. E Deus está com o dedão apontado dizendo: é você que tem que pregar, abençoado, é você que tem que falar, porque a Bíblia diz que aprove ao Senhor salvar os homens pela loucura da pregação. Então esse é o caminho de salvação, é pela pregação. Você tem que falar de Jesus. E quando a igreja se cala, irmãos, quando a igreja ela se cala tendo as respostas, ela simplesmente peca. Quando ela se cala tendo as respostas, ela simplesmente peca. A igreja peca. O apóstolo Pedro, da sua primeira carta, declarou o seguinte: vós porém sois raça eleita. Diga comigo: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Fala isso para o teu vizinho: você é. Nós, fala, nós somos, você não, nós somos, diga, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus.
Fala para ele assim: nós somos tudo isso. Para quê? Por que Jesus encheu a tua bola nessa noite? Só porque Ele gosta de elogiar? Não. Na Bíblia é assim: Deus te dá a sua função, clareia para você quem você é, para te dar também a sua responsabilidade de acordo com essa função. E aí o texto diz em seguida: a finalidade é a fim de proclamardes as virtudes. Leia comigo: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que é virtude? Virtude é característica particular do caráter. Você conhece o caráter de Deus? Anuncie esse caráter de Deus para a humanidade à sua volta. Braço do Rio precisa conhecer o caráter de Deus através da igreja que está lá. Pinheiros precisa conhecer o caráter de Deus pela igreja que está lá. E isso através do testemunho que nós damos. São Mateus precisa ser conhecida ali, o amor de Jesus pela igreja que está lá. Patrimônio do 15, Bela Vista, Sobradinho, todos esses lugares. Jesus disse que nós somos sal e luz desse mundo. Diga: nós somos sal, nós somos luz. A igreja é a única portadora da mensagem que nem os anjos podem proclamar. Qual é a mensagem? Jesus salva o homem perdido. Ele veio para salvar. Nós temos resposta para todas as perguntas da humanidade. Quer saber como é que esse mundo acaba? A igreja tem resposta. Quer saber o que acontece no final? A igreja tem resposta. Quer saber o que acontece quando a gente toma uma decisão lá de Jesus? A igreja tem resposta. Quer saber o que acontece com os nossos pecados quando nós nos arrependemos? A igreja tem a resposta. Aleluia! Não se cale mesmo tendo a resposta, porque senão a gente comete pecado. Jesus também espera que a sua igreja, e isso está lá em Deuteronômio 10:8, a tribo de Levi levava a arca, trazia a arca do Senhor, mas ela também estava diante do Senhor, ou seja, que a igreja de Jesus busque um relacionamento com Ele, que esteja diante dEle. O que quer dizer isso, irmão? Quando Lucas, o médico amado, se propõe a escrever tanto o Evangelho, que leva o seu nome, quanto também o livro de Atos, Lucas então, ele diz que tudo o que acontecia no meio da igreja acontecia por causa do relacionamento que essa igreja tinha com o Espírito Santo. Eles iam enviar missionários, o Espírito Santo direcionou para fazer isso. Eles iam abrir uma porta, uma igreja, o Espírito Santo direcionou isso. Eles iam ir para uma direção da Ásia, o Espírito Santo direcionou isso. Ia escolher líderes, o Espírito Santo direcionou isso. Eles não faziam nada por eles, era sempre na direção do Espírito. Igreja do Senhor, Lucas está afirmando que toda a direção da igreja dependia da direção do Espírito Santo, da definição que vinha dele, acerca do caminho que a igreja deveria seguir. Tudo vinha por meio da direção do Espírito Santo. Nós, Palavra e Poder, cremos que é pelo Espírito Santo que as coisas acontecem na nossa vida. É na direção dele. Nós temos boas ideias, mas até as nossas boas ideias é ele quem nos dá. Nós temos boas estratégias, mas até as boas estratégias é Ele quem nos dá. Quando a igreja deixa de confiar naquilo que o Senhor ensinou na sua palavra, os princípios, quando a igreja deixa de orar, quando as células deixam de perseverar, de buscar a face de Deus, de estar diante dele, de passar tempo no seu TSD, mas também nas orações coletivas, então, queridos, a igreja está fugindo do propósito de Deus. Nós não confiamos em propósitos, estratégias feitas por mãos humanas. Nós cremos que é o Espírito Santo quem direciona todas as coisas. O obreiro não precisa ter anos de ministério para saber de uma coisa: se a igreja viver debaixo da vontade de Deus, como está em Atos, é o próprio Deus que vai acrescentar vidas à igreja, porque, diga comigo, Deus é o maior interessado que a sua igreja cresça. Tudo que tem vida cresce. Tudo que tem vida cresce. Se a tua célula tem vida por causa do Espírito Santo, ela cresce. Se a igreja tem vida por causa do Espírito Santo, ela cresce. E nós temos crescido porque o Espírito Santo tem agido nesse lugar. Mas isso é só o começo. Tem muito mais pela frente. Jesus define vida eterna como vida de relacionamento. Não pense você, querido, que vida eterna é simplesmente morar no céu. Vamos ver o que Jesus fala sobre vida eterna em João 17:3. Ele diz assim: e a vida eterna é esta,
que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isto é vida eterna. Irmão, nós não precisamos esperar morrer para viver a vida eterna. A gente vive a vida eterna a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus e passa a conhecer o caráter de Deus e reconhecer Deus como o único Deus verdadeiro, não tem outros deuses. Aqui não cabe, irmão, só tem Deus e Jesus, não cabe uma terceira pessoa aqui, uma quarta pessoa, uma quinta pessoa, mas é relacionamento com Deus. Isso é vida eterna. Diga comigo, vida eterna é conhecimento de Deus e conhecimento de Jesus. Isso é estar diante dele. A maioria das vezes, irmãos, a gente acha que como crente, só porque a gente leu a Bíblia uma, duas vezes, então a gente já sabe tudo sobre Deus. Sabe nada, irmão. É preciso andar com Deus para saber sobre Deus. Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, Moisés andou com Deus, Jesus andou com Deus. Quando Jesus chama os seus discípulos, a primeira chamada de Jesus para os discípulos não foi pregue o evangelho. A primeira chamada dele foi: então designou 12, para quê? Para estarem com ele e depois para enviá-los a pregar. Ninguém prega bem se não estiver com Jesus primeiro. Ninguém faz o seu trabalho de ministério se não estiver primeiro com Jesus. Jesus falou: primeiro chamado para os discípulos é estar com ele. Antes de você fazer qualquer coisa em nome de Jesus, você precisa fazer é estar diante de Jesus. Entre outras palavras, o primeiro chamado da igreja é para estar com Jesus. Por isso que nós valorizamos o nosso TSD, o nosso tempo a sós com Deus. Por isso valorizamos, irmãos, a oração. Temos cultos 6 da manhã de oração, temos cultos coletivos de oração, vigílias nas células, 7:30 da noite no nosso Tadel, 30 minutos de oração nós temos, e ainda é pouco. Quando Jesus diz assim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Casa de quê? Casa de relacionamento. Oração é relacionamento. Igreja é lugar de relacionamento com Deus e uns com os outros. E a revolta, se é que eu posso usar essa palavra para Jesus, mas a revolta no coração de Jesus é que quando ele chega no templo, o templo que foi construído para a adoração do Deus vivo em Jerusalém, foi destruído em 70 depois de Cristo. Quando Jesus chega naquele templo, a Bíblia diz que Jesus encontra cambistas com as suas mesas, trocando dinheiro para as pessoas que vinham de fora adorar a Deus ali, comprar as ovelhas. Então eles vinham com as moedas da sua terra e chegavam ali e tinha uma casa de câmbio. As mesas eram de cambistas, gente que trocava. Câmbio é trocar, gente trocava moeda pela moeda de Israel. Então eles trocavam as moedas de Jesus. Só que essas mesas estavam, sabe aonde? Num lugar chamado Pátio dos Gentios. Que lugar é esse? Um lugar designado para os gentios, porque a cultura judaica era assim: o gentio, que era o não judeu, ele não podia entrar no pátio dos judeus. O pátio dos judeus era só dos judeus, exclusividade. Mas tinha um lugar que o próprio Deus reservou para que pessoas de outras nações pudessem vir adorar a Deus naquele lugar. Só que os judeus gananciosos colocaram mesas de câmbio no pátio dos gentios. Sabe o que Jesus fez? Derrubou as mesas, fez um chicote, saiu quebrando tudo, batendo em tudo. Alguém, não, mas Jesus não bateu em ninguém. Vai ver, irmão. Na hora do pega para capar, um sai correndo, bota a mão, toma uma chibatada e pronto, acabou, irmão. E aí Jesus fala, depois desse episódio: a minha casa não pode ser um covil de ladrões, mas sim uma casa de oração para todos os povos. O que quer dizer isso, irmão? Não é o prédio somente. É que Jesus fica, mais uma vez eu digo isso, Jesus fica irado quando eu e você impedimos pessoas de se relacionarem com Ele por causa de um testemunho errado que nós damos. Jesus fica com um chicote na mão, doido para dar uma pegada santa naqueles que têm prejudicado que outros que ainda não o conhecem se relacionem com Ele. Você está aqui? Jesus espera que a sua igreja sirva aos propósitos dEle, aos interesses de Deus. Eis uma coisa esquecida por nós. Mas nessa noite, quando a nossa querida Sergiane veio aqui testemunhar do coração dela, e ela me falou na semana retrasada na escola, há uma semana atrás, no primeiro mutirão, assim,
da emoção que tomou conta do coração dela quando ela viu aquela multidão de gente trabalhando ali, como um só homem. Porque, irmãos, nós temos entendido como igreja Palavra e Poder, que nós não estamos aqui para nos servir do que Deus tem. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá aquilo outro, Senhor. Não, nós não estamos aqui, irmãos, para sermos servidos por Deus, como se Deus fosse o nosso servo. Nós estamos aqui para servir os interesses dele. É para construir um asilo em Boa Esperança, nós vamos construir, irmão. É para fazer uma creche, nós vamos fazer, irmão. É para poder a gente ajudar no hospital, a gente vai ajudar. É para ajudar na escola, a gente vai ajudar. Seja qual for o interesse de Deus, o propósito de Deus para a cidade de Boa Esperança, para Braço do Rio, para Bela Vista, para Sobradinho, Patrimônio do 15, para São Mateus, para... esqueci de ninguém não, né? Para Pinheiros. Se eu esquecer, levanta a mão, viu? Eu sou humano. O propósito de Deus para esses lugares é o nosso interesse. Nós estamos aqui para servir. Por isso, irmãos, quando nós vamos para um mutirão, carregar pedra, cavar buraco, né? Ganhar uns calos nas mãos, ó, ganhei umzinho de luxo aqui. Por pouco serviço já arrebentou. Quando nós fazemos isso, irmãos, não é um buraco que nós estamos cavando, não é um campinho de areia para as crianças que nós estamos fazendo, nós estamos servindo aos interesses de Deus, porque Deus ama essa cidade, Deus ama as crianças daquela escola, Deus ama as pessoas que trabalham naquela escola, Deus ama os pais dos alunos daquela escola. Você está aqui? Então, irmão, a igreja precisa ser comunidade de serviço. Então, em nome de Jesus, não cruze os braços. Não cruze os braços. Não cruze os braços. Amém? Eu fico pensando quantas almas seriam ganhas para Jesus se todo mundo da sua célula se responsabilizasse em servir os interesses de Deus, ganhando mais um. Porque Deus quer que as pessoas sejam salvas. Está lá na Bíblia, a vontade de Deus expressa. Pedro diz: Deus não retarda a sua vinda, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente convosco, porque Ele não quer que nenhum se perca, antes que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da salvação. Porque essa é a vontade de Deus. Tem muita gente que fica: pastor, ora aí para eu descobrir qual é a vontade de Deus para minha vida. Querido, se você é salvo, a vontade de Deus para você é que você ganhe mais um para Jesus. Amém? Deus já está revelando. Não, eu tenho que ir para o seminário e ficar 4 anos. Ganha gente para Jesus, irmão. Ganha gente para Jesus, irmão. Ganha gente para Jesus. Eu quero ser missionário lá no Zâmbia. Eu quero ser missionário lá na Namíbia. Eu quero ser missionário na África. Ei, ganha teu vizinho, ganha teu colega de escola. Depois a gente conversa sobre isso. Depois a gente manda para a China. Depois a gente manda para o Afeganistão. Depois a gente manda lá para o Paquistão, a Indonésia, aqueles lugares que o pessoal ama crente. Mas primeiro, ganhe teu vizinho, ganhe a tua família, ganhe pessoas para a sua célula. Você está aqui, amém ou não amém? E o texto diz que também Jesus espera da sua igreja que a sua igreja abençoe o seu nome. Irmão, escute uma coisa: a história da igreja precisa relacionar-se com a história de Jesus. O que Jesus fazia é o que a igreja precisa fazer. O que Jesus fazia é o que a célula precisa fazer. O que Jesus fazia, irmão? Jesus se interessava pelos enfermos, sim ou não? Sim. Jesus se interessava pelos pobres, sim ou não? Jesus se interessava pelos ricos, sim ou não? Sim, irmão. Jesus foi comer na casa de Simão, o ex-leproso. Simão leproso, o camarada que era rico lá, que Judas fica chateado com Jesus naquele episódio. Jesus se interessava, irmão, por gente mal vista na sociedade, sim ou não? Ele até comia com elas. Jesus se interessava pelas crianças, sim ou não? Sim. Jesus se interessava, e nós precisamos interessar também. Jesus andou por toda a terra abençoando vidas, fazendo bem por toda parte, como disse o evangelista. E a igreja também precisa andar assim, abençoando todos à sua volta. Para que serve o teu dinheiro, se você com esse dinheiro que você tem não ganhou uma pessoa para Jesus com ele? De que adianta o seu talento? Você toca, canta, faz acontecer, se a tua música não consegue tocar o coração de alguém, levar esse alguém para o céu com Jesus? Que adianta, irmão? Você acha que quando chegar no último dia, irmão, olha para mim, você acha que quando chegar no último dia, você vai chegar diante de Jesus e falar: Jesus, eu toquei 10 músicas para o Senhor. Jesus,
eu lavei o banheiro da igreja. Você acha que Jesus vai olhar para isso e achar que isso mudou o mundo? Jesus vai perguntar: tá bom, o que você fez com o talento que eu te dei? Você que tem o dom do ensino, quantas pessoas você ensinou a minha palavra? Você que foi treinado no meio secular até para ser um auxiliar de enfermagem, quantas pernas você fez um curativo, quantas mãos você fez um curativo, quantas cabeças você fez um curativo, de pessoas que não têm o dinheiro para pagar o curativo, que às vezes ninguém nem vai lá, nem essa pessoa vai ao médico. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. De que adianta eu ter estudado 4 anos, 5 anos numa faculdade, se aquilo que eu aprendi não serve aos interesses de Deus no reino dele? Lá no meu trabalho, lá na minha escola, de que adianta isso, irmão? Você acha que isso vai contar no reino do céu? Você acha que isso entra para o currículo celestial? Deus não está nem aí para essas coisas, irmãos. Não, eu cantei no coral da igreja. Grande coisa, irmão. Isso, se não salvou ninguém, se não mudou a vida das pessoas, se não edificou ninguém, isso foi um serviço inútil. Agora, se com a tua música, se com a tua voz, corações são tocados, vidas são transformadas, isso abençoa no nome de Jesus. Você está aqui? Irmãos, a igreja precisa ser lembrada e considerada pela comunidade à sua volta como uma bênção para a comunidade. De nada adianta a Igreja Batista Palavra e Poder, Braço do Rio, São Mateus, Sobradinho, Patrimônio do 15, Bela Vista, Pinheiros, se ela não abençoar a comunidade à sua volta. Escute uma coisa: quer saber se uma igreja tem sentido? Tente imaginar o fim da Palavra e Poder. O prédio demolido, vendido para virar isso aqui, sei lá, casa de show, supermercado, sei lá, shopping, sei lá. Enfim, não interessa o que vai virar nesse sentido, porque o prédio. Agora tente imaginar a igreja desfeita. O que é que muda na comunidade Boa Esperança? Se a sua resposta for: casamentos vão ser destruídos se a igreja não estiver de pé. A minha rua vai ser uma desgraça total se a célula não estiver funcionando na minha casa. Pessoas vão para o inferno perdidas se não tiver um anúncio do evangelho através da igreja. Então, querido, você descobriu que a igreja faz sentido de existir. Agora, se ela é apenas um clube que reúne gente, ela não serve para os interesses de Deus e ela não abençoa no nome de Deus. Você está aqui, amém ou não amém? A igreja, irmãos, ela existe nesse lugar para abençoar a comunidade. Diga comigo: é da igreja que deve vir a bênção de Deus para esse bairro, para essa comunidade. Pastores de núcleo, levante as suas mãos, por favor. Pastores de núcleo, levante as suas mãos. Vocês são a voz profética do lugar onde vocês estão. Tudo que vai acontecer no lugar onde vocês estão vai passar pela boca de vocês, pelos lábios de vocês. Então abram a boca de vocês e comecem a profetizar sobre Braço do Rio, sobre Pinheiros, sobre São Mateus, sobre Bela Vista, sobre Sobradinho, sobre Patrimônio do 15. Profetizem suas células, queridos. Vocês, líderes de célula, são profetas naquelas células. Levante as suas mãos, todos os líderes de célula. Comece a profetizar no teu bairro, na tua rua. Eu profetizo sobre a minha rua: chega de roubos, chega de furtos, chega de gente invadindo as casas, chega dessa imundície. Nós somos a igreja do Senhor, nós abençoamos a cidade de Boa Esperança, nós abençoamos os casamentos desse lugar. Nós queremos que acabe aquilo que o judiciário tem feito, facilitando divórcios. Cada dia mais cresce isso, mas nós queremos que isso acabe, sabe como? Lutando pelas famílias de Boa Esperança. Lute pelas famílias, lute pela sua cidade, lute pela sua casa, lute pela sua célula, lute pelo seu bairro, pela sua rua, lute e libere uma palavra de bênção sobre esse lugar agora. Aleluia! São dos nossos lábios, são os nossos lábios que vão anunciar, porque abençoar, querido, nada mais é do que presentear quem não merece, e foi isso que Deus fez por nós. Quando você olha para esses 4 princípios, trazer a presença de Deus sobre as pessoas, estar diante dele, servir os interesses dele e abençoar em nome dele. Você que é Palavra e Poder, você que congrega em outra igreja, tua igreja está vivendo isso? Sabe aquele homem, no dia seguinte ele acordou, e para a tristeza dele, quando o sol nasceu, ele olhou as 4 janelas, e nada mais eram do que janelas de vidro, e ele percebeu
E nada mais era, é que ele via o reflexo do sol naquelas janelas, ele pensava que aquelas janelas eram de ouro. Mas quando ele olhou, e ele assim, totalmente frustrado, decepcionado, sentou arrasado, falou: poxa, eu andei isso tudo atrás das 4 janelas de ouro, eu descubro que eram apenas janelas de vidro que refletiam o brilho do sol. Mas quando ele se assentou e olhou para o outro lado, e quando ele olhou para o outro lado, ele avistou a casa dele naquele dia de manhã. O sol estava nascendo atrás dele, e as 4 janelas da casa dele, de vidro, ficaram como que todas fossem de ouro. E ele retornou para sua casa. Querido, Deus nos chamou para valorizarmos o que temos aqui. Essa igreja, a Igreja Batista Palavra e Poder, é uma igreja que tem trazido a presença de Deus para as pessoas. Ninguém vem para cá dizendo: eu estou indo para a igreja porque lá eu vou prosperar, vou enriquecer. Não, lá porque eu encontro Jesus, porque eu me achego a Jesus, porque eu ouço a voz de Jesus, porque eu me apaixono por Jesus. É nessa igreja, irmãos, que nós temos visto tantos testemunhos, mutirões. Em 2007, mal a gente tinha chegado em Boa Esperança, eu e minha esposa, nem filhos nós tínhamos, mas nós nos unimos. Lembra, irmão Domício? O irmão Domício foi o nosso construtor. Nós fizemos a nossa primeira casa em Boa Esperança, que foi a casa da irmã Auraci, a irmã Aura, lá em cima do Morro Cemitério. Lembra disso, irmão? O irmão construiu, irmão Domício, aqueles 2 cômodos. Nós fizemos um mutirão aqui, levantamos cimento, levantamos areia e fizemos a casa da nossa irmã. 2007, irmãos, tem 10 anos que isso aconteceu. Foi em março, mais ou menos, em abril de 2007. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós nos unimos para ajudar a casa dos irmãos. Nosso irmão Fábio, cadê o Fábio? Cadê o Fábio? Fábio da Michele, cadê ele? Foi viajar, foi namorar, né? Passear. O Fábio tem sido também uma ferramenta de Deus, irmãos, que se junta com outros irmãos, pede um aqui, pede ali, a gente vai lá e reforma a casa, faz banheiro, faz casa, irmão, né? Nós temos isso, a casa do Jonathan, né? E vai melhorar, nós temos que ampliar aquela casa sua, meu filho, em nome de Jesus. Vocês merecem um palácio, porque vocês são servos de Deus Altíssimo, viu? Vocês têm cuidado das pessoas lá em Pouso Alegre, breve também núcleo, né? E aí, irmãos, nós temos visto isso aqui. A igreja tem estado diante dele, tem buscado a direção de Deus. Tudo que nós fizemos aqui, esse prédio, irmãos, foi feito pelas nossas mãos. Por quê? Porque estávamos na direção de Deus. Deus nos direcionou. Cada coluna, 70 e tantas colunas que nós cavamos, cada buraco aqui, sabe, os irmãos que vieram de Braço do Rio acreditando, quando vocês nem eram Palavra e Poder ainda, vieram para cá soldar coisas, ajudar, fazer mutirão. Quantas coisas nós fizemos aqui, irmãos, porque estamos diante do Senhor, ouvindo a voz de Deus, a direção de Deus para a nossa vida. As mudanças dessa cidade, a mudança no meio político, a mudança em tantas questões, irmãos. Deus salvando os nossos policiais, irmãos, e Deus formando policiais. Isso é coisa de Deus. O Cláudio Pereira foi salvo por Jesus. Depois veio o nosso querido Raulino. E depois teve o Felipe, que já estava sendo projetado para ser. E o nosso Felipe Honório. E tanta gente. Deus fazendo coisas grandes. E irmãos, nós estamos diante do Senhor, ouvindo a voz dele. 2008 nós oramos o ano inteiro. Nós temos o banner guardado ainda com todos os pedidos. Do ano inteiro orando por salvação, por transformação. E Deus tem feito essa igreja linda que hoje nessa noite está cheia para a glória de Deus, porque nós estamos diante dele, nós estamos diante dele, nós estamos diante dele. Irmãos, Sejane, quando nós fizemos o que fizemos pela escola, nós tínhamos o objetivo sim de alguém ser visto, tá? Desculpa te decepcionar, mas não era o pastor Rodrigo, nem a igreja Palavra e Poder, era o Jesus que nós servimos. Nós queremos que ele seja visto, que ele seja reconhecido, porque é ele, tudo começa nele, tudo acontece por causa dele, é por meio dele, é para ele. Nós queremos que ele seja visto, só isso, para nós basta. Que o nome dele esteja no outdoor, para nós basta.